Oiê! Olá! Eu sou a Cami. Eu sou a Isa. Nós temos muitas coisas em comum. Somos mães, Podcasters. mulheres. A gente não pensou. A gente não pensou. O que a gente tem em comum? O que a gente tem em rápido, comum? rápido. Ai, meu Deus do céu. A gente... É bonita. Não, a gente não depilou a perna. A gente não depilou a perna! Gente, não olha. Ai, será que a câmera vai pegar? Não raspei minha perna. Ai, meu Deus. Eu também não. Assim, mas eu tô gente, de calça. inverno, né? Inverno. Não dá vontade de raspar a perna no inverno. É. E assim, honestamente, ninguém precisa raspar a perna, tá? Não queremos impor padrões. Ninguém é impor padrão aqui, não. Mas de vez em quando... É que assim, eu realmente Eu me sinto me sinto bem. Eu me sinto desconfortável com também. pelo... Eu também. É, Eu também. eu me sinto bem com a pele lisinha. Sabe quando você E acaba? é sobre isso. É isso. É sobre isso. Se você se sente bem, tá tudo certo. A gente consegue pegar tudo A gente com medo de, né, então vamos militar alguma coisa aqui. Medo da gente ser julgado. Tipo, pô... Ai, gente, não, mas é isso. Se você gostar da sua perna depilada, você depila. Se você não gostar da sua perna depilada, você não depila. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom? É isso. É Se você isso. quer ser dona de casa e Seja ficar cozinhando pro seu marido, Tá tudo bem. se você quer, tá tudo bem. Mas se você quer trabalhar no meio corporativo, colocar seu filho na creche e passar o dia trabalhando, tá tudo muito bem também. O importante, sabe o que pra mim é sempre muito importante? A gente fazer escolhas conscientes. Entender a escolha que a gente tá fazendo. Porque o patriarcado faz com que a gente não tenha escolhas. No sentido de que a gente é imposto pra gente seguir esse caminho. Então, seguir o caminho de cuidar da casa enquanto o marido trabalha é um caminho imposto pelo patriarcado. Quando a gente tem a consciência social, política, cultural da escolha que a gente tá fazendo, é uma escolha que a gente tá... não é, porque é assim. Porque eu cresci assim, porque com a minha mãe foi assim. Não, eu tenho consciência. Porque eu quero. E eu quero fazer isso. E tá tudo Porque a bem. minha rotina é isso que funciona. Exatamente. Eu fiz Botox aos 32 anos. É isso. Não tem nada a ver porque a sociedade me impôs, não. Porque eu quero ficar assustada. E minha testa, eu tô assustada. Eu tô com raiva. Olha que... Gente, incrível. Passada. É isso. Muito bom. Muito bom. Palmas para quem Viu? fez o Botox Feministas fazem Botox. da Camille. É isso. Vamos lá, então? Vamos. Hoje temos uma história muito boa. E eu que vou ler. A Camille que vai ler. Que o episódio passado a Isabela leu. Eu vou falar uma coisa. Baita história. Uma baita história. Estamos impactadas ainda com aquela história. Quem não viu o episódio passado ainda, corre pra ver. Gente, juro. É diferente de tudo que a gente já viu aqui. É verdade. É uma historionazinha. Uma historiona. Então tá bom. Viu? Deixa eu só falar uma coisa importante. Fala. Essa história veio de outro continente. É sério? É sério? Gente, e um adendo. Eu tô lendo pela primeira vez. Tipo assim, Pela primeira vez. eu não bati nem o olho. A Não. Isa acabou de me mandar. Eu vou ler pelo acabei. WhatsApp. É. A história, então, tipo, se Não, Deus quiser. eu vou falar uma coisa pra vocês. No começo, nos primeiros episódios, a gente fazia roteiro. Não roteiro do que a gente ia falar, mas tipo assim, A Isa a fazia história certinho. um PDF. Ela mandava um PDF pra mim. Tipo, olha, você vai ler essa. Com antecedência, entendeu? Pra gente poder se preparar. E agora Agora é assim. é só aqui, ó. Toma, mandei no seu WhatsApp. Amiga, lê tá aí. no seu WhatsApp. Mas é bom que se mantém bem Natural. natural. Gente, cada vez mais natural. Cada vez. É que no começo a gente tava com medo de ser cancelada. Agora a gente já entendeu o que a gente pode fazer pra não ser cancelada, entendeu? A gente vai se corrigindo no meio do caminho. E que continente que é? Que você falou que é de outro continente? Então ele veio da Europa. Uau! Aham. Diretamente dos nossos amigos portugueses. Lá inclusive é Brasil, né? Lá é Brasil, é verdade, a extensão do Brasil. Veio lá da extensão do Brasil. Como que é o nome da capital que eles estavam zoando? Putz, eu não vou lembrar agora. Mas só gente, quem é cronicamente online você vai entender vai isso. entender essa piada. Não é, se você não tipo, é, deixa quieto. Falando? Mas é lá. Então é tá de bom. lá, da extensão brasileira. Vou começar então, pode? Eles estavam chamando de Guiana brasileira? Isso, Guiana brasileira. Guiana brasileira. Muito bom. Essa história é diretamente de Guiana brasileira. Bom, vou ler. Vamos lá. Oi, meninas! Vi o podcast de vocês pela primeira vez e adorei. E já vou chegar como? Contando uma história em que eu paguei a pata, mas paguei sem nem saber que estava pagando. Eu tenho um primo que é homossexual. Gente, colocou um pi na edição e eu não vamos falar o nome real. Que a gente não sabe se é o nome real ou não. Então, também tem isso, gente. Quando vocês forem mandar a história, manda tipo assim, ó, pode usar esses nomes. Ou já troquei os nomes, entendeu? Pra gente
não ficar na dúvida. Então tá. Ela tem um primo que é homossexual e ele sempre foi o melhor amigo dela. Crescemos muito próximos. Mas ele nunca tinha assumido pra família. A família dele é evangélica, então ele tinha muito medo. E eu sempre falei pra ele que se acontecesse alguma coisa, ele poderia contar comigo. Minha mãe também dizia que se ele fosse expulso de casa, ele poderia morar com a gente. Mas nunca forçamos. Era uma coisa que ele precisava fazer quando se sentisse seguro. Certo. Cara, deve ser, assim, é algo que a gente nem imagina, né? Porque a gente nunca passou por isso. Mas você não poder contar quem você é pra sua família. Deve ser muito difícil. Que, teoricamente, é o seu porto seguro. Tipo, é quem você mais deveria confiar. E você não pode, por medo. Por algo imposto por uma religião. Exato. Não, e assim, essa coisa do escolher não contar pra manter o seu contato com a família, né? Sim. Tipo, deve ser uma dualidade tão grande dentro da pessoa. Tipo, o que eu faço, né? Eu exponho quem eu sou e eu talvez perca minha família. E quantos casos de realmente pessoas que se abrem, né? Contam sobre a sua sexualidade e são expulsos de casa. São expulsos de casa. É impressionante. E, assim, não quero criticar a religião, porque eu acho que toda religião tem pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Mas a religião ela deve fazer o quê? Te aproximar de Deus. Uhum. E o que é estar próximo a Deus? É estar com a sua família. Sim. É amar, independente do que aconteça. Então, não faz sentido você expulsar o seu filho de casa. Porque ele não segue o que a religião tá impondo. Tá impondo. Sendo que, cara, Jesus Cristo jamais faria isso. Cara, Jesus Jamais. ele andava com prostituta. Jamais faria O cara isso. andava com um pobre leproso. E é isso, Você acha que ele ia expulsar alguém independentemente da da casa religião, dele? gente. É independentemente da religião. Assim, pra mim é algo tão surreal que não entra na minha mente. Eu não consigo entender. Eu era muito católica, inclusive eu me afastei do catolicismo, né? Hoje em dia eu sou um bandista espírita, a Isa também. E por causa, esse foi um dos principais motivos, assim. Porque eu não conseguia entender como prega algo que te afasta de Deus. Porque De Deus, você impor algo que isso é pecado, que você vai ser castigado por isso. Sabe Cara, quando você quer amar alguém. Exato. Sabe Você quando quer amar alguém. eu era pequena, uma das coisas pra mim que o catolicismo parou de fazer sentido, a minha mãe teve um primeiro casamento na igreja e o segundo casamento ela casou no civil. Então, quando a gente ia na missa, minha mãe não podia comungar. Porque ela é pecadora. Porque ela é pecadora. E aí eu ficava tipo, mas por que a minha mãe não pode comungar? Porque ela casou de novo. Tipo, ela se separou e casou de novo. Eu falei, gente, mas vocês queriam que ela ficasse com o cara que maltratava ela? Que, tipo, não era um bom marido pra ela? Será que Deus realmente, pra ela poder estar com Deus, próxima a Deus, ela tinha que se colocar numa situação ruim? Tipo, qual que é o sentido disso? Sim, exatamente. Eu acho muito doido isso, as religiões, né, colocarem esses obstáculos. Eu acho que elas se apegam tanto à tradição que elas deixam de ser humanas. Quando a tradição ela tá acima da humanidade, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E acho que também essa coisa a humanidade vai mudando também com o tempo, né? Tipo, a humanidade hoje não é a mesma humanidade de 1000 anos atrás, entendeu? Então, as religiões também, é isso, a gente precisa começar a tentar interpretar de maneira não, temporal, né, o que tá acontecendo. Então, tipo, trazer Deus pro nosso dia a dia é muito mais desafiador hoje em dia. Não, e, gente, e se você parar pra ler a Bíblia, em vários momentos, a Bíblia vai contra tudo que tá acontecendo hoje. Exato. Tipo, a Bíblia fala sobre a importância de você amar o próximo, independente de quem, larari, larará. E não faz sentido. Não faz. Nada faz sentido. E a gente não tá criticando o catolicismo, nem os evangélicos, nem, não, pelo contrário. Eu sigo um pastor, eu não lembro o nome dele, um pastor que eu gosto muito. Henrique Vieira? Eu adoro ele, então assim, ele é muito toda bom. Religião, no espiritismo vai ter gente ruim sentindo bem, não tinha o João de Deus lá que abusava da galera lá, nem contava nesse mérito, enfim. Toda religião tem, né? Porque o homem, até o próprio Dalai Lama lá, o sucessor, sei lá o quê, que deu o beijo no menino, lembra? Foi, teve uma história. Foi agora, lembro, foi recente. Enfim, o homem, o problema é o homem. Gente, homem, o problema é o homem. Olha só, a gente chegou num denominador comum. Olha, a gente conseguiu. Vou contar uma história. É isso. E até aí tudo bem. Meu primo começou a namorar um rapaz chamado, não vou falar o nome dele, vou inventar um nome. João. Tá. E é aí que a coisa começa a ficar mirabolante. João, que é o namorado do primo, contou pra gente que estava com câncer pela segunda vez.
Caramba, disse que já tinha vencido uma vez, mas que o câncer tinha voltado. Caramba. Choramos muito juntos, sofremos, porque o meu primo parecia uma pessoa ótima. O meu primo não, o namorado. Desculpa, é que tá difícil pra mim tentar Tá. trocar os nomes. Tudo bem, vamos me inventar um nome pro primo também. Tá, inventa. Então, o namorado é o João, E o primo vai ser Daniel. Daniel. Tá o bom. primo é o É Daniel. bom que daí é pessoa perto de mim. Isso. Tá bom. Tá, pronto. Choramos juntos, sofremos, porque o João parecia uma ótima pessoa. Gentil, prestativo. E realmente ele estava bem doente. Então veio o plano. O João. Tá, gente, eu vou chamar de primo e namorado, tá? Tá, primo e namorado, tá. Meu cérebro, meu QI não é avançado nesse ponto. Tá bom, tudo bem. Então veio o plano. O namorado do meu primo queria que o meu primo fosse morar com ele fora do Brasil. Uhum. Só que o meu primo disse que não queria, que não tinha planos de sair do país naquele momento, que tinha a família dele aqui e, além disso, a gente era muito apegado, sempre fomos praticamente irmãos. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eita. Alguém começou a fazer um inferno na vida do meu primo. Colocavam os pais dele em grupos de WhatsApp, diziam que ele era gay e saíam do grupo logo em seguida. Começaram a chegar cartas na casa dos meus tios com conversas antigas dele no Grindr. Pra quem não sabe, Grindr é tipo um Tinder, só que voltado acho que é só pra homens, né? É só pra homens Homens, homossexuais. Em que ele marcava encontros com outros caras. Gente, como é que conseguiram achar prints? Meu Deus, que loucura, Invadiram, né? tipo, o aplicativo. Algumas cartas a gente conseguia interceptar e mais outras, infelizmente, a família dele recebeu. Além disso, a casa dos meus tios começou a receber ligações o dia inteiro com gente falando absurdos sobre o meu primo. Disseram até que ele tinha AIDS, que passava doente. Nossa! Foi um Gente, momento- pesadíssimo. Cara, e só um adendo que isso é um baita de um preconceito Baita de um preconceito. em relacionar a AIDS aos homossexuais. É. Inclusive, tem um estudo falando que o maior número de casos não é de Não, homossexuais. é amiga que você trouxe um estudo, amiga. A gente inverteu as ordens hoje. Invertemos as ordens. São de homens heterossexuais. Viu só? Inclusive, muitas histórias de que homens heterossexuais passam para Que passam pras parceiras. É. Não, gente, e tem toda essa coisa da AIDS, né? Tipo, da época que foi Dos muito- anos 90, dos anos 80, acho que 80, né? Quando estourou acho ali. enfim. Foi na época do Cazuza. Foi na época do tal. Cazuza, E aí, eu acho que, assim, tem toda essa coisa que as pessoas tinham esse preconceito que foi se arrastando até hoje. Tem porque até hoje, né? ninguém, Tem ninguém até hoje. fala sobre isso, ninguém traz. É um tabu muito É um grande, tabu muito né? grande. As pessoas não falam sobre isso, gente. As pessoas, inclusive, testem pra AIDS, testem pra ISTs, testem. Uhum. Porque quando você sabe que você tem, quando você... porque primeiro que não dá pra confiar em homem, né, gente? Então vamos usar camisinha. E Sim. assim, quando você sabe que você tem uma doença, é melhor você saber e tratar do que você viver sem Sim. saber se você tem. E ter uma doença não vai, né? Ter uma infecção, ter alguma coisa nesse sentido sexual não vai acabar com a sua vida, não vai te tornar uma pessoa além da sociedade, Uhum. entendeu? Você tem todo o direito de viver normalmente como qualquer outra pessoa. Então, assim, É. a gente precisa começar a falar sobre Falar isso mais e sobre- quebrar esses tabus mesmo. Assim. Tá certo. Desculpa, gostei. eu fiquei revoltada, eu fico Não, você revoltada. tá certa. Não, eu fiquei... desculpa. Eu, na verdade, eu fui pesquisar aqui, porque Ah. sobre qual a diferença de AIDS para HIV. Ah, tá. Que AIDS é o estágio final, e Sim. HIV é o vírus, né? Uhum, Então, uhum. a HIV, pelo que eu entendi, ela avança para AIDS. Isso, É, né? exatamente. Você É. contrai o vírus HIV. E aí, tipo, dependendo do tratamento, da hora que você for fazer o tratamento, você tem o vírus, mas você não desenvolve a doença. Não, e sem contar com inúmeras pessoas que vivem normalmente hoje. Vivem normalmente, Porque vivem até normalmente. o próprio SUS, né? Ele Aham, tem aham. não é tratamento, né? Porque não tem tratamento. Ou tem tratamento. Então, agora eu acho que já é considerado um tratamento, Tratamento, na né? verdade. Eu não sei como é que eles consideram. Mas é porque a pessoa ela passa a viver Normalmente, normalmente, com o vírus Gente, desculpa a indetectável. gente estar desinformada, é porque a gente tá lendo essa história. tipo assim, tipo... Não, e é tudo aqui muito espontâneo, Muito né? A gente tá espontâneo, falando que a gente pensa e tal. Uma coisa que eu acabei de pensar, até bom sabe o pra que a gente trazer- pode trazer começar a esse fazer? debate. A gente pode começar a fazer uns carrosséis com essas informações ser. Sim. do que for pro episódio e a gente não tiver informações, a gente se compromete A trazer, a trazer as reais. informações reais depois, tá E bom? aqui a gente não quer passar fake news. Não, sem fake news. Sem fake news. É isso.
O meu primo me contou o que estava acontecendo. Disse que eram números falsos, mensagens anônimas, cartas misteriosas e que ele não fazia ideia de quem estava por trás. E eu, do meu lado, entrei em modo investigação. A gente levantava hipóteses, tentava entender. Meu primo tinha uma caralhada de ex. Pô, primo. Então era possível que poderia ser algum deles. Mas nada batia, nenhum motivo fazia sentido. Porque o que leva uma pessoa a Queria acabar com a sua tipo, vida. tirar você do armário sem que você queira, entendeu? É. O que leva uma pessoa a fazer isso? Qual que é a motivação dessa pessoa? E foi nesse meio tempo, que o namorado do meu primo apareceu com uma solução. Disse que por trabalhar numa empresa de telefonia, tinha conseguido rastrear a origem de uma das mensagens. E que, segundo ele, o endereço de onde saiu era de um condomínio que ficava abaixo do meu. Mas ele já soltou. Tem uma margem de erro de uns 30 metros. Pode ser para cima, para baixo, para o lado. Ou seja, o rato sorrateiro estava plantando a sementinha. Então, mas será que é o primo? O namorado do primo? Meu Deus. Ele tava plantando uma sementinha? E eu, completamente envolvida na investigação, comecei a fazer o quê? Falei pro meu primo. Ué, você tem um ex que mora lá, né? Vocês terminaram meio brigados. Será que não é ele? E o namorado do meu primo ali fingindo preocupação, mas alimentando a discórdia. Nesse meio tempo, meu primo começou a se afastar de mim. Ele estava passando por muita coisa. Um namorado com câncer, ele estava sendo exposto, sem saber em quem confiar. Sim. Foi um caos emocional envolvendo até a família. Tadinho. E a gente praticamente parou de se falar. E aí, um dia, o namorado dele me mandou uma mensagem. Preciso conversar com você. Eu estava na casa de um ex-namorado, na época, e falei, vem aqui. Ele, não posso, quero falar só com você. Entrei no carro com ele me levou para uma praça escura, parou o carro e falou, tô muito preocupado com seu primo. Você sabe como ele é fechado, ele não desabafa comigo, mas com você ele fala, vocês são muito próximos. Será que você consegue conversar com ele hoje? E eu, claro que sim. Ainda perguntei da saúde dele, e ele veio e ele me disse, tô indo, né, tô fazendo químio, mas tô bem mal. Parênteses importante. Depois a gente descobriu que essa história do câncer era mentira. Ele aparentemente contou até para a própria mãe, mas ninguém nunca viu o exame, nunca foi acompanhado em consulta, nada. Deus! E depois descobrimos que era tudo invenção. Uma forma de manipular emocionalmente todo mundo. Meu Deus! Cara, doente. Não, que é isso? Ele tinha uma doença. Câncer. Ele tinha uma doença, ele tinha. Cheguei em casa e já mandei mensagem pro meu primo. Ele respondeu super seco. Fiquei sem entender, mas respeitei. Afinal, ele estava no olho do furacão e eu estava respeitando o momento dele. É, lógico. Ficamos meses afastados. Só muito tempo depois voltamos a nos falar, aos poucos. A vida seguiu e essa história ficou mal resolvida. Até que um dia, anos depois, eu estava numa festa de família e o assunto, namorado do meu primo, voltou à tona. Meu primo já tinha terminado com ele e uma prima comentou assim, mas no fim das contas, ele jogou tudo nas suas costas, né? Eu travei. Como assim? Aí veio o baque. Meu primo olhou pra mim e falou, lembra que o fulano falou que o endereço das mensagens era do condomínio perto do seu? Aí eu disse, lembro. E que podia ter uma margem de erro de 30 metros? Lembro. Pois bem, as mensagens vinham do seu condomínio. Então a ficha começou a cair. E ele contou o resto, que no dia em que eu saí com o namorado do meu primo, ele ligou pra ele e disse o seguinte, fulano, eu descobri quem foi. Hoje eu apontei uma arma pra essa pessoa e ela confessou. Acho que é uma arma no sentido figurado, né? Meu Deus! É uma arma no sentido figurado. Eu espero que sim. Ela não falou que apontou uma arma pra ela, né? Tipo assim, eu acho que colocou ela na parede. Colocou ela na parede? Talvez. Ela vai te mandar mensagem como se nada tivesse acontecido. Quando essa mensagem chegar, você vai saber quem foi. Mas ela tá muito envergonhada, então é melhor você só se afastar. Deu pra entender? Rato sorrateiro! Deu pra entender? Deu pra entender? Sim, né? O que É o que eu entendi? O namorado do primo fez de tudo pra afastar o primo da família, inclusive da prima. E Criou aí criou uma armadilha pra ela mandar a mensagem pra ele, porque ele teria descoberto que ela que tava mandando as mensagens, as cartas, porque ele tinha ciúmes. Porque ele tinha ciúmes dela. da ele já relação vê dos que é um dois. cara possessivo, que inventou uma doença, né? Pra manipular emocionalmente. Usando a doença.
Gente, assim, vou contar uma coisa. Falta do que fazer, né? Puta merda. Pô, você não tem Não tem uma louça pra Tem um negócio que lavar? chama carteira de trabalho. Eu Meu vou te apresentar. Deus do céu! Carteira de Jesus trabalho. Cristo! Ou seja, meu primo acreditou que eu tinha feito tudo aquilo. E as provas apontavam pra mim. O endereço batia, o timing batia e ele acreditou. Justo eu, que sempre o apoiei. Éramos praticamente irmãos. Nos afastamos e eu fiquei sem entender o porquê. Só que com o tempo ele foi caindo na real e pensou, cara, ela nunca faria isso comigo. Não faz sentido. Por que ela ganharia com isso? Não é do feitio dela. Gente, óbvio, né? Porque daí a pessoa que tava sempre apoiando ele, que tava sempre junto. Imagina, a mãe dela Desde ofereceu infância, pra morar com ele se precisasse. Tipo, é que eu acho que na hora que ele tava lá no olho do furacão. É difícil você conseguir enxergar. Entendeu? Falar assim, Não vamos julgar o primo, porque muitas mulheres passam por isso. Muitas. Serem manipuladas. É. Esses casos de manipulação não é só em casais heteronormativos. Não. Em qualquer tipo de casal pode acontecer. Então, assim, ele foi muito manipulado mesmo. Ainda envolvendo doença, uma doença tão séria. Uma doença séria que, teoricamente, era a segunda vez que o cara tava tendo. Então, tipo assim, já é um alarmante muito grande. Sim. E aí, você sendo exposto pra sua família, que tem toda uma questão que você não queria que fosse naquele momento. Foi tirado do armário, literalmente. Então, assim... Meu, muito difícil você conseguir, nesse momento, parar e começar a pensar, não, pera, realmente, calma, ela não faria isso, que loucura. A gente, nessa hora, a gente não pensa. Com provas ainda, né? Não, com provas, tipo, cara, gente... ela ligou. Oi! Coitada! Tadinha, ela mora inocente, né? Não, eu vou lá com ele. Mano. Ai, meu Deus. Depois, descobrimos mais absurdos. O ex-namorado do meu primo tinha acesso a sistemas de telefonia. Conseguia cadastrar chips com os dados. Com os dados do meu primo. Meu Deus! Rastrear, forjar localização. Mandava as cartas porque morava perto. E como ele era chefe no trabalho, tinha liberdade de horário. Meu Deus! A história do câncer nunca existiu mesmo. Com uma outra prima nossa que fez amizade só pra continuar por perto, ele nunca mencionou essa doença. Era tudo manipulação. No fim, mandei uma mensagem pra ele dizendo que, apesar de tudo, quem foi riscado da vida do... Eu ia falar o nome do menino. Quem foi riscado da vida do meu primo foi ele. Que eu continuava ali. E que ele era uma pessoa muito ruim, que eu esperava que ele pagasse por tudo que fez. Paguei a pata, sem nem saber que estava pagando. Mas no fim das contas, quando a gente é verdadeiro, a gente simplesmente é. E as pessoas notam. Brigadinha. Passada. Iu! Passada. Gente. Caraca. Não, e esse cara, tipo, Nossa, maluco da cabeça. Gente, mas isso é muito mais normal do que a gente imagina. Vou entrar assim, vou pesar o clima, tá? Tá, pesa o clima. Mas quantos casos de casais, geralmente o homem, né? Grande maioria das vezes, nem sempre um homem, mas um homem, que, sei lá, ele quer afetar a mulher. Ele mata o filho. É verdade? Ele agride o filho do casal. Porque ele pensa, o que essa pessoa mais ama? Como é que eu vou afetar essa pessoa? Porque não aceitou um término de relacionamento. Eu já vi casos de matar a cachorro. Nossa. Você já viu? Teve um recente assim. Isso que eu ia falar, teve um recente. E teve um ele também... Ele envenenou o cachorro da menina. Às vezes o cara fala que vai se suicidar. E aí a menina volta com o cara... porque é todo um jogo emocional, tipo... Gente, mexer com o emocional das pessoas é muita sacanagem. E a gente não tá dizendo que é sempre um homem, mas a grande maioria das vezes é um homem. Gente, eles manipulam demais. Muito. Eu queria saber quando é que... Tem uma escola... Tipo, em algum momento vocês passaram todos por um... Tipo, em algum momento da infância... Aí, tipo assim, foi meninas de um lado, meninos pro outro. E aí, todos os meninos foram pra um lado, assim, tipo... Que daí, vocês aprenderam a manipular e ser babaca. E aí, as meninas estavam lá brincando de boneca. E foi isso que aconteceu. Pior que é. Cara, é isso que acontece. Que saco! É isso que acontece. Assim, hoje em dia, a nossa geração tá muito evoluída. E nem toda, mas a grande maioria, na criação dos homens. Mas até um tempo atrás, homem, ele nunca teve consequência de nada. Nunca teve medo de consequência. Então, desde pequeno, tipo, desde sempre o homem pode fazer tudo o que ele quer. A criança, o menino pode fazer tudo o que ele quer. E desde sempre as meninas são, tipo, guardadas, sabe? Tem que tomar cuidado. A menina é tratada como...
Não mostra Tipo, olha que essa calcinha, menina, não vai usar saia. E o cara pode fazer o que ele quiser. Porque É. não tem consequência. Não, e sabe uma coisa que eu fiquei pensando, mudando completamente de assunto. Ai, mas assim, o maior exemplo que a gente tem hoje, na atualidade, ainda, de homem que é tratado pra sempre como menino, eu duvido vocês saberem quem que é. Quem? Neymar. Ah, o Gente, menino Ney! o menino Ney, até hoje o cara é tratado como Trai menino todas as namoradas, Ney. trai a esposa grávida, a esposa com filho. Tipo, não, mas ele é um menino Ney. Menino Ney. Se fosse a Bruna Biancardi, Fazendo, traindo. ao contrário. Ao A pobre contrário. coitada tava crucificada já. Crucificada, coitada Tava do numa Ney. ilha remota Nossa, na moral. sumida, por tanto que ela ia ser cancelada. Na moral, é isso, gente. É impressionante como o homem tem nunca cresce. Nunca sabe o que tá fazendo. Nunca tem, sabe? Sim, a gente não quer culpar também as mães desses homens, mas culpar a sociedade em si. É porque é isso, né? A gente também, as mães desses homens também não tinham consciência que nós, como mães, temos hoje, né? Com certeza. É outro momento histórico, realmente, assim. Chocada. É isso. A gente tá passando por pandemia, Terceira Guerra Mundial, o caralho a quatro, lá, mas a gente tá criando homens mais conscientes. Tá vendo só? Olha só. Gente, eu tô fazendo terapia com uma terapeuta e também fazendo outra terapia com a terapeuta do Bento. Porque agora o Bento tá passando por terapia. Eu não cheguei a contar aqui ainda. Aqui não. O Bento tá passando por terapia. Porque o Bento anda muito estressado com algumas coisas. E a gente falou, vamos levar ele na terapia. E a escola até falou que legal, que é bom. Uhum. Pra ele saber lidar com esses sentimentos, assim. O Bento, ele é muito inflexível com algumas coisas. Toda criança tem uma fase que ela é muito inflexível. Mas ele tá, assim, tá um nível muito grande. Que a gente vê que ele sofre com isso. Então, ele tem momentos de estresse e tal. E aí, tudo isso eu tô falando pra entrar no assunto que daí, a terapeuta dele ontem, ela perguntou pra mim assim... Porque antes de começar a terapia com ele, tá passando só eu e o Daniel. Pra ela poder conhecer a gente como os pais. E ela tá perguntando muitas perguntas, tipo... E ela me disse, foi uma gravidez planejada, perguntas, assim, bem íntimas, assim. E uma das perguntas foi, quando você descobriu que ele era menino, você ficou feliz ou triste? Tipo, perguntou na lata, assim. E aí eu falei, fiquei triste. Cara, fiquei triste. Aí, falei, porque a vida inteira, eu sempre tive um pouco de... Assim, claro, infelizmente, né, eu gosto de homem, de me relacionar com homens. Te amo, Daniel. Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que eu admiro são mulheres. Na minha família, claro, eu amo meu pai, mas a minha mãe... É a pessoa que você admira, né? Admira. Minha avó materna, cantoras, atrizes, tipo, escritoras, é sempre mulher. E aí, quando eu descobri que era um menino, cara, eu fiquei triste, porque eu fiquei, putz, cara... Tipo, que merda. Mais um homem. Eu fiquei, tipo, mais um homem nesse mundo. E eu demorei, assim, pra realmente ficar feliz quando ele tinha lá pelos, acho que uns 1 ano só de idade. Foi, durante toda essa ação. Pra você, tipo, conseguir se... Entender. E aí, hoje em dia, eu amo ser mãe de menino, porque eu descobri que... Aí que virou a chave, tipo, olha que privilégio. A gente, né, como mãe, de poder criar uma nova geração. De meninos. De meninos. Meninos que têm sentimentos, meninos que choram, meninos que usam rosa, que brincam de casinha, que varrem a casa, que fazem comida. Putz, que privilégio, sendo que até tempo atrás os homens não podiam ter isso. Não. Cara, um cara vai brincar de varrer a casa. Não. É gay! É gay! Vai lavar uma louça! É gay! Então, assim, hoje que privilégio que eu tenho de ser mãe de menino. E assim, a gente fala muito disso aqui e a gente parece que, porque dentro da nossa bolha é muito comum, mas a gente nada contra uma maré muito grande, assim. Esses dias eu vi no Instagram um vídeo de um pai que tava falando até pro filho, ensinando o filho a lavar louça, falando sobre essa questão da responsabilidade dentro de casa e tal. E eu abri nos comentários e era todos machos, nada a ver, falando, porque vai virar, tá ensinando o filho a virar gay. Ai, que raiva! Porque o filho, porque não sei o que lá. Sabe, tipo assim, esse aí vai virar bichinha. Não sei o que lá, o pai deve cortar pros 2 lados. Nossa. Tipo, uns comentários, assim. Então, assim, é muito... Sério. Eu vejo o nosso trabalho como mães de meninos muito importante, realmente, nesse sentido de, cara... Furar essa bolha. Furar essa bolha e realmente nadar contra essa maré, criar meninos mais conscientes, criar meninos... Homens funcionais, entendeu? Criar meninos que consigam olhar para o seu entorno de uma maneira empática, que consigam não se olhar como o centro do universo.
O Daniel. chegou. E... Tipo, cara, um marmanjo de 30 anos que não sabe lavar roupa. Exato. Que não consegue tirar a droga da cueca dele do chão e pôr num cesto de Exato. roupa suja. E uma coisa que me pega muito, que nossa, que eu fico com raiva, é meme de casal que enfatiza isso. Ai, sim. Ai, eu não suporto vídeo de casal que fica enfatizando, tipo, aquele homem bobão, que não sabe fazer nada homem em casa, inútil um homem em casa. inútil, e aquela mulher, tipo, tendo que fazer sobrecarregada, tudo. Só que faz isso em forma de meme, pra, tipo, normalizar isso na sociedade. E aí as mulheres e os homens, tipo, tá, aqui em casa também é assim, então é normal. Então é normal. Cara, não é normal. Não é normal. Não é normal, cara. Não é. Se o seu cara, o homem é um encostado, não é normal. Não é normal. Se o cara não sabe a diferença entre amaciante e sabão em pó, cara, não é normal, tá? Não é normal. Sai de longe desse cara, porque você vai casar com ele vai ter um filho, ele não vai te ajudar em nada, vai ficar tudo pra você vai ficar com a cara cheia de ruga, a não sei que você faça botox que nem eu, tá? E é isso. Não é? Eu te amo, cara. Não. A gente, graças a Deus, a gente pode falar porque os nossos homens são muito presentes. São muito presentes, muito presentes. É isso. E é isso, assim, gente, também, e tem uma coisa também disso tudo que eu acho que, assim, existe uma curva de aprendizado também, né? Tipo assim, eu acho que tem um ponto que, muitas vezes, eu vejo, conversando com amigas mesmo, tal, eu vejo homens que não sabem, mas estão dispostos a aprender. E não tô falando que você tem que ensinar, não é isso. Mas que estão dispostos a ir atrás, que estão dispostos a se informar, que estão dispostos a fazer uma terapia, que estão dispostos... é verdade, tipo assim, legal. Existem esses homens, tá? E aí também, é isso, assim. E uma coisa que eu acho muito importante é também a gente começar a colocar limite. Porque às vezes a gente, tipo assim, não... mas ele não... Tipo assim, vai ser mais difícil ele fazer, tipo, o homem fazer... então eu já vou fazer. Tipo assim, então eu já vou resolver, entendeu? Eu quero mostrar um negócio. Dá tempo? Acho que dá. Só pra finalizar. Vai, então vai. Eu quero mostrar um vídeo, assim. Eu devia ter salvo esse vídeo, mas eu não salvei. Ai, meu Deus, lá vem. Não, mas é só pra gente, tipo assim... Porque parece que a gente fala, parece que a gente tá exagerando. Eu ouvi ela latindo. Meu cachorro... Elvira, é o Daniel que chegou. Vou dar play aqui, tá? Tá. É muito mais rápido e simples você arrumar uma bagunça que seu marido fez do que ficar reclamando, se estressando e tentando educar ele. Esse é o café com teu pai. A roupa que ele largou no chão, a louça na pia, a sujeira da barba feita. Eu não quero maternar marmanjo. Eu não quero ser a mãe dele. Não tá sendo nada não, minha filha. Tá só sendo prática. Mas meu marido tem 2 mãos. Você também. Mas a roupa é dele. Mas você que tá se incomodando, então é mais fácil você tirar. Mas eu também trabalho fora. Mas é você que tem atenção nesses detalhes, não ele. Você não ama ver a casa do seu jeito? Pois é, do seu jeito. É que essa é mais uma diferença gritante entre o homem e a mulher. Porque quando tem algo incomodando a gente vai lá e resolve. Entendeu? É mais fácil do que se estressar porque alguém não faz algo do nosso jeito. E eu sei que tem homem vagabundo que não te ajuda em nada. Mas será que é o seu caso? Talvez você tenha um cara bacana do seu lado, mas não consegue reconhecer porque fica se apegando a pequenas coisas do dia a dia. E se isso te incomoda, eu tenho certeza que também tem muita coisa em você que incomoda ele e ele não fica criando caso por isso. De Pau nada. no seu cu! Agora, não, detalhe, um vídeo com mais de 200 mil curtidas, 3 mil comentários e, cara, Não. tipo, os caras aplaudindo ele. Não acredito. Gente, tá vendo? Homem. E sabe que é o pior? Tudo é desculpa, uma né? mulher, obrigada por esse tapa na cara e tava precisando ouvir isso. Meu Deus, não. Gente, não. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tipo... A outra mulher, a Má comentou, meu Deus, essa sempre foi a minha opinião, obrigada por colocar em palavras. Não, gente, que Mulheres loucura. concordando! Que loucura. Não, então, e aí exatamente o que eu ia falar, tipo assim, é deixar lá, entendeu? Tipo, deixa lá, entendeu? Não é responsabilidade sua. Tipo, deixa lá o negócio pegar fogo, entendeu? Gente, eu tô chocada. Não, eu vou parar nos comentários. Não. Pior que a Jaciara, pior que eu concordo com ele. Eu prefiro fazer e resolver logo. Meu marido nem precisa se preocupar com isso. E você precisa. Por que você precisa não se preocupar com isso? Uma. Papo reto, é assim que eu gosto. Juro. Eu nem vou continuar nos comentários. Então, assim, a nossa bolha, a gente não tem noção do que tá acontecendo lá fora. Esse cara é o Café com Deus Pai. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. E, tipo... É isso, entendeu? A gente tá aqui falando, só que tem uma galera que é muito fora da casinha. E é isso, vamos criar homens pra serem o oposto disso. Pra serem o oposto disso. Amém, Jesus. É isso. Eu só quis passar essa raiva no final. Nossa, então tá bom, gente. Então é isso. Obrigada, tchau. gente. Eu tô chocada ainda. Eu tô aqui assim, ó, Manda a história pra gente. Quem paga pata@gmail.com. O WhatsApp tá no link da bio. Sabe o que eu vou falar rapidinho? Apoiem nosso podcast. Tá vendo a importância do nosso podcast? E vocês estão vendo a importância desse podcast, minha gente? Não é fácil, não. Eu tô passada. Desculpa, amiga. Poder passar nervoso às 11 horas da manhã. A Camille vai finalizar esse episódio. É isso, gente. Um beijo, tchau.
Ah, deixa um emoji. Deixa um emoji. Cara, um emoji de... Tem emoji de ovo? Pra ser o ovo mole. Tem emoji de ovo. Frito? Ovo frito? Ovo frito eu não sei. Ovo frito. Deixa emoji Se tiver de ovo ovo. frito, deixa Em emoji. homenagem a todos os homens Ovo ovos moles. moles. Que nem esse cara que não tem a decência de tirar a cueca suja dele com freada do chão e pôr num cesto de roupa suja. E lavar essa cueca freada. É. Valeu. Tchau. Tchau.